Então, fala aí galera, estamos de volta com mais uma videoaula do PET Engenharia Elétrica UFBA. Essa é a 10ª videoaula de sistemas lógicos e nós vamos ver flip-flops com clock do tipo SR, tipo JK e do tipo D. Também veremos entradas assíncronas e detector de borda. Então, flip-flop set reset. Flip-flop set reset é representado dessa maneira. Como podem ver, lembrando a videoaula passada, um flip-flop disparado por subida de borda, que segue a seguinte tabela da verdade. Caso ambas forem nível baixo, na passagem da subida de clock, a saída Q não muda, ou seja, vai continuar sendo a saída Q inicial. Caso S seja alto e a saída R seja baixo, a saída de clock, na passagem do clock, a saída será nível alto. Se S for baixo e R for nível alto, na passagem da subida do clock, a saída irá para nível baixo. Ou seja, quando a saída S estiver acionada, a entrada S for acionada, a saída Q será setada, e quando a entrada R estiver ativada e a entrada S no nível baixo, a saída será resetada. Caso ambas estiverem em nível alto, na passagem do clock, a saída será ambígua, ou seja, não é válido num flip-flop set reset posicionar ambas as entradas no nível alto. Aqui temos o circuito interno do flip-flop set reset, que é basicamente um latch de portas NAND com circuito direcionador de pulsos, que são duas portas NAND ligadas a um circuito detector de borda, que nós falaremos mais adiante, que será acionado com o clock e permitirá a passagem das entradas S e R. Aqui temos um exemplo do flip-flop set reset. Consideraremos todas as entradas e a saída Q inicialmente em nível lógico baixo. Então, na primeira transição de clock, ambas estão em nível baixo, nada acontece. Seguinte, na subida de clock, no momento C, a entrada S estará em nível alto e a entrada R em nível baixo, logo a saída Q será setada, indo para nível alto. Na seguinte transição de clock, na subida do clock no momento E, a entrada S estará em nível baixo e a entrada R estará em nível alto, logo a saída será resetada, nível baixo. No momento G, novamente, a entrada S vai para nível alto e a entrada R volta para nível baixo, e a saída será setada novamente para nível lógico alto. Assim, no momento I, não muda, logo ela continuará setada nível lógico alto. O flip-flop JK, a representação dele é desta maneira e segue a seguinte tabela da verdade. Quando ambas forem nível lógico baixo, ambas entradas JK, na passagem de transição de subida do clock, a saída Q não muda, continuará sendo a mesma saída anterior. Caso a saída J esteja em nível lógico alto e a entrada K esteja em nível lógico baixo, na passagem da subida do clock, a saída Q irá para nível lógico alto. Caso as entradas estejam J em nível baixo e K em nível alto, irá para nível lógico, na passagem do clock, irá para nível lógico baixo a saída aqui. Diferentemente do flip-flop SR, caso ambas as entradas J e K estiverem em nível lógico alto, na passagem do clock, a saída irá comutar com a saída Q barra, ou seja, caso esteja em lógico alto, irá para nível lógico baixo, 1, 0. Irá comutar em toda a passagem de clock.
Lembrando que a saída Q barra é sempre o contrário do nível lógico da saída Q. Temos esse exemplo aqui, considerando as entradas inicialmente em nível lógico baixo e a saída Q inicialmente em nível lógico alto. Na primeira passagem no pulso de clock no momento A, a entrada J estará em nível lógico baixo e a entrada K estará em nível alto, o que ocasionará o reset, indo a saída para nível baixo. No momento seguinte, ambas estarão em nível alto. Logo, a saída irá comutar, indo de nível lógico baixo para nível lógico alto. No momento E, ambas estarão em nível lógico alto. Na seguinte passagem do clock, logo não irá mudar, a saída irá continuar em nível lógico alto. No momento seguinte, no G, na transição de clock, a entrada K estará em nível lógico baixo e a entrada J estará em nível alto. Como a saída já estava em nível lógico alto e quando J for alto e K baixo for para nível 1, não vai mudar. Porém, se tivesse nível lógico baixo, iria transitar para o nível alto. No momento seguinte, o I, na transição, ambas as entradas estarão em nível alto. Ambas as entradas estarão em nível alto. Logo, irá comutar para nível lógico baixo. No momento seguinte, ambas as entradas irão continuar em nível lógico alto. Ou seja, irá comutar novamente a saída para o nível lógico alto. Aqui temos o circuito interno do flip-flop JK. Ele é bem parecido com o circuito interno do flip-flop SR. Porém, no circuito de acionador de pulsos, nós temos duas NANDs de 3 entradas, que além das entradas K e a do detector de borda síncronas, elas estarão ligadas às saídas Q barra e Q, que irá proporcionar o evento da comutação que nós vimos anteriormente, essa característica do flip-flop JK. Também temos o flip-flop D. O flip-flop D, a implementação dele é basicamente um flip-flop JK, sendo que as suas entradas estarão opostas sempre. Nesse caso, a entrada K será sempre negada em relação à entrada J, que será representada dessa forma, flip D. Então temos aqui um exemplo, sendo que o flip-flop D segue a seguinte tabela. Na passagem do clock, o que tiver na entrada do flip-flop D irá para a saída. 0 na entrada irá aparecer na saída, na passagem 0. 1 na entrada, na passagem irá aparecer 1 na saída. Temos aqui inicialmente a entrada em nível lógico baixo e a saída em nível lógico alto. Quando passar o pulso de clock, a transição da subida do pulso de clock, como a entrada está em nível lógico baixo, a saída irá para nível lógico baixo também. No momento B, a entrada estará em nível lógico alto, a saída irá para nível lógico alto, sempre na transição do clock, na transição da subida do clock. Aqui, nível lógico baixo irá transitar para nível lógico baixo. No momento seguinte da subida do clock, estará em nível lógico alto, de nível lógico baixo para alto, a saída irá de nível lógico baixo para alto. No momento seguinte, na seguinte transição do pulso de clock, ela irá continuar em nível lógico alto. Logo, a saída também irá continuar no nível lógico alto. Na seguinte, F, a entrada está em nível lógico baixo, logo a saída irá transitar para nível lógico baixo no momento da transição do pulso de clock. E como a entrada continua em nível lógico baixo, a saída irá continuar em nível lógico baixo. Importante perceber que
a entrada variou aqui para nível lógico alto, porém a saída irá continuar em nível lógico baixo enquanto não houver outro pulso de clock para modificar a saída. O LED transparente é válido falar, pois ele é basicamente o flip-flop D, porém a habilitação dele não funciona com os pulsos de clock. Isso irá depender de uma habilitação enable, que é assíncrona, vai a partir de um outro fator, não um temporizador de clock. Por exemplo, caso o enable estiver desativado, não importa o que houver na entrada, a saída não irá mudar enquanto o enable estiver desativado. Caso o enable esteja ativado, aí sim, o que houver na entrada aparecerá na saída no mesmo instante. Não irá depender de um pulso de clock. Então, enfim, temos o circuito detector de borda. Aqui na esquerda nós temos a apresentação do circuito detector de borda de subida e na direita um circuito de detecção de borda de descida. É um circuito bem simples, porém para entender nós temos que considerar o seguinte, que quando um pulso de clock, um sinal de clock, ou um sinal qualquer, quando ele atravessa uma certa porta lógica, nesse caso a porta NOT, ele sofre um certo atraso. Um atraso de alguns nanosegundos. E isso vai ser importante para que se gere um pequeno pulso de clock, que vai ser no instante da subida ou no instante da descida, dependendo do circuito. Aqui como exemplo nós temos um circuito de detecção de borda de subida. Logo, antes da chegada do pulso de clock, aqui estará em nível baixo, e aqui como está negado, estará em nível lógico alto. Então, quando o pulso de clock vier, ele sofrerá um atraso de alguns nanosegundos nessa porta lógica. Logo, por alguns nanosegundos, normalmente entre 2 a 5 nanosegundos, haverá uma saída em nível alto, gerando um pequeno pulso de clock que irá habilitar o flip-flop. Nessa pequena fração, apenas durante o atraso gerado pela porta NOT. Aqui. O seguinte, esse será o pulso de clock que irá para o flip-flop. No caso do detector de borda de descida, o circuito é bem parecido, apenas as entradas da porta IND são negadas. Logo, haverá um nível alto na saída quando ambos os níveis lógicos das entradas forem baixos, ou seja, zero em ambas as entradas. Logo, inicialmente, por exemplo, quando o pulso de clock chegar, não vai haver nenhum sinal, pois vai haver um pequeno pulso de nível alto, ambos, não vai gerar nenhum sinal. Mas quando for descer, o pulso de clock original vai haver transição primeiro. Logo, por um pequeno instante, por alguns nanosegundos, apenas no momento da descida do clock, ambas as entradas serão no nível lógico baixo, o que vai gerar, por alguns nanosegundos, um pequeno pulso de clock. Ou seja, apenas no momento da descida do clock, assim como do detector de borda de subida, apenas no momento da subida do clock haverá um pulso. Por fim, nós temos entradas assíncronas, que são essas, o preset e o clear, muito comuns na maioria dos flip-flops. Essas entradas normalmente são ativadas com nível lógico baixo e elas são capazes de alterar as saídas independentemente do clock ou das entradas.
como podemos ver a partir dessa tabela da verdade, quando as entradas assíncronas estão desativadas, o flip-flop funciona normalmente, assincronamente com o segundo clock. Porém, quando elas estão ativadas, independentemente do que esteja nas entradas J e K ou no clock, quando o preset for ativado e o clear, ou ao contrário, me perdoe, quando o clear for ativado e o preset não, haverá um clear assíncrono, ou seja, o que houver na saída aqui irá automaticamente ser zerado. Quando o preset for zero, nesse caso for ativado, e o clear for nível alto, haverá um preset assíncrono, ou seja, a saída vai para nível alto, independentemente das entradas ou do clock. Porém, é inválido ativar as duas entradas ao mesmo tempo, já que não é útil essa posição. Aqui temos um exemplo das entradas síncronas. Para isso, vamos considerar ambas as entradas em nível alto, ou seja, irão comutar, porque é um flip-flop JK. Sempre que houver uma descida de borda, a saída irá comutar Q com Q barra. Então, inicialmente nós temos o preset e o clear desativados em nível lógico alto e a saída Q em nível lógico alto. Então, na primeira descida do pulso de clock, a saída irá de nível alto para nível lógico baixo, comutando. Porém, logo depois do primeiro pulso de clock, o botão preset, a entrada preset é ativada com nível lógico baixo, ocasionando a transição do nível lógico baixo para nível lógico alto da saída aqui. No momento seguinte, no instante C, haverá uma comutação síncrona a partir do pulso de clock. Novamente, outra comutação síncrona no momento D, devido ao pulso de clock. Porém, no momento E, a entrada clear será ativada com nível lógico baixo, ocasionando a transição da saída do nível lógico alto para nível lógico baixo. Perceba que no momento F, na seguinte transição do clock, ela irá continuar em nível lógico baixo, pois a entrada clear continuará ativada, ou seja, irá sobrepor a descida do clock. E assim, por fim, no último instante, haverá outra transição síncrona a partir do clock. Pois é, galera, chegamos ao fim da nossa videoaula. Não percam a próxima aula, nós teremos aplicações com esses flip-flops que vimos hoje, detecção de sequência de entrada, transição, transferência e armazenamento de dados, divisão de frequência e contagem. São as aplicações que veremos. Então, caso tenha alguma dúvida, queiram entrar em contato conosco, podem nos mandar um e-mail para o petelétrica.ufbade@gmail.com. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, conselhos e tal, serão sempre bem-vindos, serão todos lidos. Obrigado, até a próxima.